É. Bom dia, deputado. Estou aqui com o deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados. A gente vai começar uma conversa sobre eficácia legislativa na Câmara dos Deputados. Deputado, obrigada pela participação, agradeço sua disponibilidade. Eu queria começar a conversa explicando um pouco o que eu estou entendendo como eficácia legislativa. Tem vários significados. No trabalho que eu estou fazendo, diz respeito à capacidade dos parlamentares, aí no caso da Câmara dos Deputados, de pegar as propostas que eles têm e levar adiante no processo legislativo até virar lei. E aí isso pode acontecer tanto com o parlamentar que é autor, quanto o parlamentar que é relator. Então, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: o senhor acha que os deputados brasileiros eles conseguem ser eficazes nesse sentido? Quais são os empecilhos aí que os deputados encontram para poder fazer o trabalho deles? Olha, eu acho que são. Eu acho que há uma certa distorção, do meu ponto de vista, dessa questão sobre eficácia do mandato. A imprensa, às vezes, faz muita análise sobre projetos aprovados. Às vezes, muito menos importante é um projeto aprovado, mas muito mais a participação efetiva do parlamentar na discussão do processo legislativo das matérias. A gente sabe que em qualquer parlamento, é óbvio que, geralmente, tirando esse momento agora do governo Bolsonaro, que é uma distorção, vamos dizer, de um parlamento que se organize em base a uma relação harmônica entre executivo e legislativo, geralmente, a maioria das matérias aprovadas, e no Brasil até pelo instrumento, eu acho equivocado, de ter sido mantido da medida provisória, é óbvio que o poder executivo, e mais ainda no parlamentarismo, que não é o nosso caso, tem um poder de comandar a pauta do Congresso muito grande, né? Uhum. Então, no governo Bolsonaro, que isso muda um pouco pela forma como ele atuou, pelo menos nos 2 primeiros anos. Agora a gente vai ver se isso vai mudar ou não com a eleição de 2 presidentes que, em tese, são mais próximos a ele. Então, o que eu acho, claro, primeiro, você tem vários tipos de parlamentar. Você tem parlamentar que vem para cuidar do processo legislativo e tem parlamentar que vem para cuidar das demandas das suas bases, que seja uma base sindical, uma base municipal, etc. Mas na base legislativa, que é o que te preocupa, eu acho que muito mais importante do que uma preocupação com a autoria ou a relatoria de um projeto é a capacidade do parlamentar de articular, dialogar e conseguir influenciar a tramitação dessas agendas que geralmente são comandadas, né, pelo governo e também muito pelo presidente da Câmara e do Senado, que tem a prerrogativa de escolher qual daquelas matérias vão entrar na pauta, né? Então, eu acho que, em relação ao plenário, eu acho que é muito essa capacidade, mais do que relatar esse autor, que a gente sabe que isso não é até mais relator do que autor, não são todos, são 513, não são todos que vão conseguir ter esse espaço. Então, a posição do líder, a posição de influência dentro do seu partido te ajuda muito a cumprir esse papel. Nas comissões, principalmente em projetos que são terminativos, aí sim, talvez, essa relação autor-relator, a capacidade de articulação do parlamentar com o presidente das comissões, talvez tenha uma influência maior. Por isso que eu acho que a importância das comissões, apesar de ter, no Brasil, ela ter ampliado muito o número de comissões por arranjos políticos, né? Talvez a gente tivesse ter um número menor de comissões, talvez comissões olhando mais o futuro, né? Um novo momento do mundo, com mudanças muito fortes na economia, por causa da tecnologia, mas acho que nas comissões talvez essa relação ela tenha um peso maior. Mas no plenário, tem muitos parlamentares que influenciam pela sua capacidade de estudar, de articular, de compreender as matérias e estar ali embaixo, trabalhando junto com os líderes a cada uma das matérias. É interessante essa sua fala, deputado, porque a linha de pesquisa que eu estou fazendo, ela parte de uma linha de pesquisa aqui nos Estados Unidos, que estuda a eficácia dos parlamentares norte-americanos.
E uma das coisas que a gente confirma, né, com a análise estatística que eu fiz, é que os deputados que são, por exemplo, líderes partidários ou presidentes de comissão são mais eficazes do que o resto Tem mais dos poder, deputados. né? Exato. Mas muitas vezes o parlamentar não é líder, não é por... Muitos não conseguem, muitos não querem ser líderes. Agora, você tem que tomar cuidado qual a eficácia dele no plenário, qual a eficácia dele para a base eleitoral dele. Por exemplo, o parlamentar mais influente nas redes sociais hoje é um parlamentar que não tem influência no plenário hoje, que é um deputado de Minas, chamado André Janones. Ele talvez seja o deputado mais influente na rede social. O que vai gerar para a reeleição dele hoje? Talvez um crescimento de votos muito grande. Né? Talvez aqueles 3 minutinhos que ele fale ali no pinga-fogo, né, nas breves comunicações, sinalizando os temas do auxílio, etc., talvez tenha um impacto na base eleitoral dele mais do que a influência, por exemplo, que ele teve na criação do próprio auxílio emergencial. Eu via pela minha rede, quando ele entrava num tema e me chamava, vamos dizer assim, para dentro do jogo dele, as minhas redes sociais cresciam rapidamente. Teve uma vez, na questão do auxílio, que meu Instagram, que eu uso menos que o Twitter, cresceu 25 mil seguidores quando ele me colocou me cobrando, né? Quer dizer, não foi um crescimento bom, porque foi um crescimento para cobrar, não para resolver. Então, só para a gente tomar cuidado, porque tem parlamentares que vão para esse jogo, né, de tentar uma liderança, tentar a presidência de uma comissão, uma vaga na mesa, e, de fato, por óbvio, estão nessas posições e tem que ter mais eficácia mesmo, porque num parlamento com 513, se não tiver uma hierarquia de poder, as coisas não caminham, e aí vira uma anarquia a tramitação dos projetos no Congresso Nacional. Uma outra coisa que eu encontrei, e esse é o tema da minha tese, é a eficácia de parlamentares associados a algumas das bancadas temáticas. E aí estou falando do agronegócio e da segurança pública. Educação também tem muita eficácia, a Dorinha tem muita eficácia. A discussão do Fundeb é uma demonstração da força da bancada de educação. Olha, a bancada do agronegócio é forte, mas ela não tem o número de parlamentares que ela diz que tem. Tem muitos parlamentares que têm terra, acabam se associando, mas não são militantes da bancada do agronegócio. Por exemplo, no meu período na presidência, a bancada que a gente teve, que a gente nunca conseguiu superar um conflito derrotando a bancada, foi a bancada da educação, né, que não conseguiu, quer dizer, que conseguiu grandes avanços na questão dos recursos no Fundeb lá atrás e agora, né, dobrando o valor e melhorando a regra da distribuição, mas é um tema que ainda precisa avançar. E na reforma da Previdência, a única matéria que nós tivemos que ceder foi para a bancada da educação não mudar a regra de aposentadoria. Era o único tema que a gente não tinha votos para vencer no plenário. Então, a bancada da educação é forte, a da segurança não é tão forte, mas é mais barulhenta. A do agronegócio é a maior, mas, como eu disse, ela não é tão unida como os ruralistas tentam vender para a gente, porque o cara, às vezes, está na bancada, está na frente parlamentar, mas não é o militante, até porque os temas do agronegócio geralmente são temas que, na maioria das vezes, eles têm uma visão muito divergente do que o mundo hoje prega em relação ao meio ambiente, as questões ambientais, que uma parte do agronegócio diverge frontalmente desse encaminhamento. Deputado, uma das coisas que eu achei interessante, comparando resultados dos Estados Unidos com o do Brasil, é que um deputado ter um número maior de mandatos não faz dele um melhor deputado nesse sentido que a gente está falando. Por que o senhor acha isso? Isso acontece? Exatamente porque tem deputados que são mais efetivos estando nos ministérios, conseguindo recursos para suas bases eleitorais. Então, tem um deputado que tem muito mandato, que eu não vou citar o nome, que a gente, para encontrá-lo, para assinar uma lista de bloco do partido dele, era um desespero, porque muitas vezes um deputado que é até amigo meu, eu não conseguia encontrar ele no plenário nunca, mas toda vez quando eu ia ver a votação, ele tinha votado. Por quê? Porque o jogo dele não é o jogo do processo legislativo. O jogo dele é da representação ou municipal, ou sindical, alguma coisa assim, alguma parte da sociedade, que estar no plenário discutindo as matérias não é relevante para o eleitor dele. Senão ele não teria 7, 8 mandatos. Por isso que ter um número maior de mandatos não significa uma maior eficácia
discussão do plenário. Por exemplo, os meninos que se elegeram agora, né, o Rigoni, a Tabata, os meninos novos, eles têm muito mais eficácia no plenário, mesmo estando no primeiro mandato, que muitos deputados mais experientes. Aí depende muito do perfil do parlamentar. Cada parlamentar vai ter um perfil, né? Nos 513, imagina se os 513 tivessem interesse de analisar um projeto de lei, né? Por isso que eles delegam, por isso que a hierarquia da delegação de poder, senão você não conseguiria colocar para avançar. Imagina sentar numa mesa para relatar uma matéria com 80, 100 deputados ao mesmo tempo discutindo, né? O que se acaba fazendo é indo nas bancadas conversando. E aí tem muitos deputados que não ficam no jogo ali do dia a dia, mas aí pegam as matérias, colocam hoje na rede social dele e acaba se capitalizando também a votação de uma matéria sem ter nenhum tipo de eficácia, como você gosta de falar, eficácia em relação à tramitação dessas matérias. Se o senhor tiver que fazer uma estimativa, como é que o senhor acha que se divide, então, a Câmara dos Deputados? Qual percentual, na sua cabeça, na sua estimativa, seria de deputados preocupados com o processo legislativo e deputados preocupados com as bases municipais? Tem como fazer esse tipo de estimativa? Vai depender muito da matéria, né? Porque se você falar assim, uma matéria de educação vai mobilizar uma parte grande do plenário, mas a bancada da educação, quando é outro tema, alguns participam, outros não. Talvez a maioria não. Na bancada do agronegócio, talvez a mesma coisa. Uma matéria como a Previdência acaba cortando todo o parlamento, sem dúvida não. Mas eu acho assim, pensando alto, sem nenhum número concreto, talvez a mesa diretora, principalmente o presidente, o primeiro vice, o secretário-geral, os líderes, né, até mais do que os presidentes de comissão. Porque presidente de comissão, às vezes, é um arranjo partidário, até um deputado menos eficaz no plenário acaba tendo um espaço de presidência de comissão. Talvez a hierarquia de presidente, alguns membros da mesa, líderes dos maiores partidos, mas tem partidos pequenos que os líderes participam bastante, toda essa hierarquia, e talvez mais uns, dependendo da matéria, de 20 a 60 parlamentares acabam participando do debate. Talvez mais para uma média de 30 aí do que para ficar no topo. Mas, dependendo da matéria, agrega mais, agrega menos, mas talvez essa hierarquia das lideranças da mesa, presidente de partido, quando é deputado, influencia também, e deputados que são deputados mais formuladores, debatedores, talvez você tenha aí uns 40 que, de alguma forma, interagem em boa parte das matérias, mas não são todos. Acaba que, por exemplo, um líder, quando tem uma matéria que ele não gosta, ele delega algum vice-líder dele. Então, essa hierarquia, talvez o líder e mais 2, 3 vice-líderes mais importantes, o resto também, que, infelizmente, a vice-liderança garante uma estrutura extra no gabinete, isso também agrega alguns que tenham interesse por isso, mas talvez o líder mais 2, mais uma estrutura de uns 20, 30 deputados, dependendo da matéria, que são mais efetivos na discussão dos temas durante a tramitação dos projetos. Isso inclui também os líderes das bancadas temáticas, na linha do que o senhor falou? Aí depende. Entrou tema do agronegócio. Eu sempre tinha que ligar, eu sempre procurava o MDB, que hoje a frente é do MDB, e pedia ajuda ao líder do Baleia, para o Baleia me ajudar. Com lá eu ligava direto para o Alceu, a época era o Alceu, nesses últimos 2 anos. Se eu vou entrar na bancada da educação, eu vou na Dorinha, vou no Edilvan do PDT, vou na própria Tabata, aí você vai trabalhando. Se quer um tema econômico e você tem uma visão mais liberal, você puxa os meninos do Novo, mais o Felipe Rigoni, mais alguns ali, o Silvinho Costa, para te ajudar nos temas econômicos com uma agenda mais liberal. Aí vai dependendo, alguns do PSDB também, na reforma da Previdência, a relatoria que eu escolhi foi do PSDB. Então, aí você vai ajustando pelo perfil, pela matéria, vinculado ao perfil do parlamentar que você sabe que tem interesse nessa matéria. Muitas vezes o deputado te procura e fala que quer debater aquela matéria e você já puxa, já utiliza ele, já que ele está com interesse na discussão da matéria. Perfeito. Deputado, a conversa nossa me faz pensar numa das preocupações que eu tenho em relação à percepção da sociedade brasileira sobre o Congresso. A gente sabe, por números de opinião pública, que a percepção do brasileiro sobre o trabalho e a atuação do Congresso é péssima. Por que o senhor acha que isso acontece, dado que o Congresso vem se fortalecendo nas últimas 2 décadas e tem esse trabalho do processo legislativo que é essencial para o país? Porque o parlamento talvez seja a casa que
até para o próprio parlamentar, muitos chegam e vão embora com 1, 2 mandatos no máximo, porque o parlamento tem um perfil diferente do poder executivo, até do judiciário, né? Que tem poder de decisão mais efetivo que o parlamento, né? O parlamento, de fato, ficou, né, muitos anos como uma casa auxiliar do poder executivo. Isso também tira poder, porque quando você faz o governo de coalizão e o parlamento vai para dentro do governo e com as medidas provisórias acaba que o poder executivo tem todas as iniciativas e todo o mérito. Você vê, o melhor momento da Câmara de avaliação foi logo após a reforma da Previdência, né, que eu saí de uma avaliação, cheguei a ter 28 de ótimo e bom, que é muito alto para o presidente da Câmara, que é sempre uma casa com muito desgaste, e também no processo da pandemia, ali no primeiro semestre, eu cheguei a 30 de ótimo e bom, pela ação do parlamento, no auxílio, na PEC da guerra. Então, a Câmara ela veio recuperando um espaço, né, nessa linha, saí lá de 5, 6, chegamos a 30. A Câmara é sempre um pouco abaixo da minha avaliação pessoal, né? E agora você vê que com um maior alinhamento com o governo, a avaliação cai. Mas eu acho que com a CPI agora do Covid e com uma ação mais efetiva do Arthur, talvez a Câmara mostre um desalinhamento com o governo, recupere um pouco dessa curva, dessa trajetória positiva aí que saiu de baixo de 10 para ficar entre 10 e 20, perto do 20, às vezes, em alguns momentos, como eu já disse aqui, acima de 25, mas acho que isso é todo um processo onde a Câmara precisa, claro, respeitar a harmonia com o Executivo, mas também entender o seu papel e o seu protagonismo nesse processo de discussão das matérias com a sociedade. A Previdência, por incrível que pareça, pareceu uma matéria que no mundo inteiro foi impossível fazer uma reforma do tamanho que nós fizemos. Você vê que, além de uma aprovação com um número expressivo de parlamentares, de deputados e depois senadores, ela também, naquele momento, fez a Câmara chegar numa avaliação muito positiva e, naquele primeiro processo da pandemia, também chegou ao ponto da minha avaliação pessoal bater ali 29, 30, que nunca tinha acontecido, e a negativa cair para baixo de 50. Todos os políticos mais conhecidos variam ali entre 55 e 65 de avaliação de imagem negativa, né? Não é ruim e péssimo é menor. Então, eu acho que é um pouco isso, a efetividade das decisões do Executivo e do Judiciário, a possibilidade que o Executivo tem de publicidade que a Câmara não tem, desde a crise do mensalão, com o fim do contrato da agência lá do Marcos Valério, nunca mais se retomou nenhuma agência, né, exatamente por pressão da sociedade contra, que eu acho que em algum momento vai ter que se pensar nisso, talvez não para a publicidade na televisão aberta, mas nas redes sociais vai ter que ter alguma estrutura, mas é muito tênue você conseguir fazer isso, porque a Câmara não representa só a maioria. Então, você fazer uma publicidade de um tema, como é que você faz a publicidade de um tema que a Câmara está pagando, que não é do exercício do parlamentar, é da instituição, defendendo algo? Não é simples você conseguir fazer uma comunicação onde os 513 se sintam, vamos dizer assim, parte de uma comunicação. Então, não é tão simples também. Agora, geralmente, quando você faz pesquisa local, pesquisa no município, no estado, a avaliação do parlamentar individual é sempre muito melhor do que a imagem que a sociedade tem do parlamento como um todo, por todos os momentos negativos que passamos aí nos últimos 5, 6 anos. Interessante. E pensando nessa sua fala sobre o papel do Executivo, até como um empecilho, né, no trabalho do Congresso em alguns momentos, se o senhor pudesse fazer uma reforma em termos de como melhorar a Câmara dos Deputados para facilitar o trabalho dos parlamentares que estão interessados no processo legislativo, o que o senhor faria? Olha, eu acho que continuar avançando na reforma política, na redução do número de partidos, é muito difícil governar a Câmara, e principalmente a sua relação com o Poder Executivo, com interesse de 25 partidos, porque você fala, se os partidos são pessoas jurídicas, não são. Os partidos são pessoas físicas, são presidente. A vontade do presidente, ainda mais com fundo eleitoral e fundo partidário, que é feito de forma discricionária, acaba dando um poder hoje ao presidente do partido, ao líder do partido, vinculado ao presidente, muito maior do que deveria. Então,
a possibilidade da gente não mudar o que a gente conseguiu avançar, o fim de coligação e a cláusula de desempenho, eu acho que vai ser um processo que vai acabar amadurecendo, recuperando, né, a força dos partidos e uma atuação melhor. Depois, repensar o regimento da casa, que foi construído por um processo bipartidário, e hoje você tem um processo multipartidário, mesmo que se reduza, não vai se reduzir para 2, vai ficar nem para 4, como antigamente era no Fernando Henrique, você tinha efetivamente 3 grandes partidos e ponto final. Mas você vai ficar aí com 8, 10, talvez uma reorganização do regimento para que, respeitada o direito da minoria, né, porque o parlamento, na verdade, como é a casa que representa a sociedade, ela não é a casa onde a formação de uma maioria ela lhe dá o direito de atropelar a posição da minoria, né? Não pode ser assim. Então, respeitado essa posição, reformar o regimento, não na linha de tirar a prerrogativa da oposição, mas tentar ampliar o debate. Às vezes você tem um regimento que tem muito poder para obstrução com requerimentos de adiamento de votação e muito menos um adiamento do processo legislativo para que seja feito um debate, para que os parlamentares que não estão no debate, a própria sociedade, tenham melhores informações em relação ao que você está votando. Então, acho que isso talvez seja um instrumento importante, garantir o direito da minoria, transformar esse direito muito mais na ampliação do debate do que numa tentativa de reduzir o espaço da minoria. Eu acho que isso também pode ajudar o processo legislativo e a ampliação do debate pelo tema técnico. Hoje, os requerimentos são feitos, o deputado entra lá para falar de outro tema, para ganhar tempo apenas. Talvez, se ele for obrigado a tratar do tema específico, ele vai ter que se preparar mais e introduzir o debate. Vi agora no orçamento, o governo adia o pagamento do abono salarial de 8 bilhões de reais para milhões de trabalhadores e o debate não aconteceu no plenário. Por quê? Porque vale muito mais o requerimento de obstrução do que o tempo para a discussão das matérias. Eu acho que uma reformulação do orçamento, garantida essa prerrogativa e um debate mais amplo, talvez melhore a eficácia do debate de cada uma das matérias no plenário da Câmara. E as comissões, deputado? O senhor, a literatura, a ciência política aponta uma fraqueza das comissões no sentido comparado principalmente com as comissões aqui nos Estados Unidos. O que poderia ser feito para fortalecer as comissões? E aí eu estou pensando, por exemplo, eu tive na Câmara durante quase 9 meses, e quando você tem o funcionamento do plenário numa sessão extraordinária, a Câmara, o processo de comissão tem que terminar mais cedo. O que pode ser modificado no sentido para fortalecer o trabalho das comissões? Olha, o que acontece é que, tirando a emenda constitucional, que tem um rito obrigatório de terminar um processo em até 40 sessões na comissão especial, todas as outras matérias podem, por um pedido de urgência, ir direto ao plenário. Então, todas as matérias mais importantes, elas são capturadas pelo presidente da Câmara e pelas lideranças partidárias, para que o debate seja feito no plenário. Algumas se faz uma comissão especial, se faz o debate na comissão especial, e aí também se tira a força das comissões temáticas, né, porque a regra aqui, a partir de um tema que vai passar por 4 comissões, pode vir a comissão especial, né, mas, de alguma forma, você tem o debate das comissões. O que eu acho é que talvez, primeiro, uma reformulação das comissões, reduzindo o número de comissões. Eu acho que a gente acabou crescendo muito comissões. Como cresceu muito o número de partidos, você precisou crescer o número de comissões para acabar encaixando quase todos os partidos em presidências de comissão. Isso tem que ser reduzido. Repensar o papel de cada uma das comissões temáticas. Tem comissões que não fazem sentido existir, tem outras temas que estão aí, você falando de tecnologia, falando de inovação, falando da nova economia, que não estão no debate, não estão no debate temático. Repensar isso aí de forma mais conjunta com a sociedade, né, com as áreas específicas, né, da sociedade, e talvez algumas matérias que não devam ir ao plenário antes de ser superadas nas comissões. Né? Porque hoje, se a comissão trava também é uma coisa, às vezes a oposição ao governo preside uma comissão. Se ela trava lá, o presidente da Câmara, com urgência, puxa para o plenário. Talvez
você proibir essa urgência, mas também obrigar a comissão a discutir as matérias que, vamos dizer assim, que tem a urgência na própria comissão, porque a comissão tem lá 500, 600 projetos que chegam para o presidente da comissão, não consegue pautar tudo. Mas talvez um instrumento que a maioria possa ter de alguma urgência dentro das comissões para obrigar o presidente de uma comissão, mesmo que ele seja de oposição, ele pautar o debate, né, com um prazo determinado para que, depois do debate superado, aí sim ele possa ir ao plenário ou ir por tramitação conclusiva e direto a outra casa. Talvez isso possa ajudar a fortalecer as comissões. Então, evitar, achar algum mecanismo institucional que evite o uso desregrado do requerimento de urgência. Isso, talvez isso. E o senhor enxerga algum momento de que a gente possa ter uma discussão sobre o regimento, nesse sentido todo que o senhor... Eu acho que vai acontecer de qualquer jeito. Eu acho que já há um esgotamento desse modelo, só que tudo precisa ser feito para o futuro, porque não pode parecer que é uma tentativa no curto prazo de quem é a maioria de suprimir os direitos da minoria. Olhando para o futuro, todos vão compreender que podem ser minoria um dia e não vão desorganizar o regimento, vão trabalhar apenas para modernizar a sua execução, né? Mas tem que ser sempre olhando para o futuro, quer dizer, a sua implementação nunca na mesma legislatura, para que quem está aprovando, mesmo que seja a maioria hoje, olhe que amanhã possa, sendo minoria, ter o regimento favorável também à minoria, que é fundamental num parlamento democrático. O senhor vê espaço nisso na agenda nesse ano que vem? Ou eu acho que vai ter espaço. Eu acho que sim. É uma pressão que vem crescendo. Cresceu muito na minha presidência, mas muitos queriam para essa legislatura e eu disse que eu não pautaria nada que fosse para a mesma legislatura. Eu achava que acabava que era uma pressão de uma maioria querendo suprimir o papel de uma minoria, e isso eu acho que era um golpe muito forte na democracia interna do parlamento. Pensando um pouco sobre a visão que a mídia e a ciência política têm sobre o Congresso, uma pergunta que eu tenho o senhor acha que existe o centrão? A mídia fala muito do centrão, né? Existe esse grupo de partidos fisiológicos que não tem nenhum tipo de preocupação com o tema? Como o senhor vê isso? Olha, eu acho que o tamanho do centrão, vamos dizer assim, você pergunta assim, partidos que conseguem participar do governo do PT e do governo do Bolsonaro. Vamos chamar isso de centrão, porque são aqueles que, do ponto de vista ideológico, conseguem justificar para suas bases estar no governo do PT, estar no governo do Bolsonaro, né? Da esquerda à extrema-direita. Aí vamos dizer, esse é o centrão. Esses são aqueles que, do ponto de vista ideológico, não tem problema de estar num ponto da régua ou no outro ponto da régua. Então, agora, os interesses dos partidos que conseguem compor governos completamente distintos depende muito do momento político, né? Quer dizer, você tem momentos que você consegue ter PP, PL, PRB, PSD, PSC, aí os menorzinhos, todo mundo junto, às vezes divide, né? Então vai dependendo. Você vê que na virada do governo do PT, na reeleição da Dilma, você vê que o Kassab toma o Ministério das Cidades do PP, então ali uma divisão entre eles, e depois todos se unem para derrubar a Dilma, e junto com aqueles que já eram oposição, PSDB e DEM. Então, agora, o centrão, geralmente, são partidos que tendem a apoiar as reformas mais liberais, né? Então, eles tendem a ser mais liberais na economia, convergindo mais com a agenda do DEM, do PSDB, do Cidadania e agora da equipe econômica desse governo. Nessa agenda, eu acho que eles tendem a ter a coragem, fazer coisas, inclusive, no governo do PT. A própria reforma previdenciária foi bancada aí por essa base, somada à parte do PSDB e do DEM, que se sentiam obrigados a votar aquela reforma previdenciária do PT, que foi muito frágil, mas o PT não aprovaria aquilo sozinho. Então, de fato, é um grupo que
que compreende que o mais importante é a ocupação de espaço de poder, que seja no orçamento, que seja na máquina pública, do executivo, né? Mas que tende a ter uma oposição ideológica mais liberal na economia e mais conservadora nos valores. Eu olho o Centrão hoje, esses partidos que hoje fazem parte do governo do Bolsonaro, se você olhar a natureza dos parlamentares, eles não se incomodam de estar no governo de extrema-direita, como também não se incomodavam de estar no governo do PT, mas eles tendem a ter posições conservadoras nos valores e liberais na economia. Esse é o perfil desses partidos aí que a gente chama de centrão hoje no Brasil. Uma outra coisa que, na época quando teve a eleição da presidência da Câmara, o atual presidente Arthur Lira falou que ele democratizaria o processo decisório interno da Câmara. Isso é possível do jeito que saiu na mídia, sem uma reforma do regimento, como o senhor estava falando? O problema todo é que o processo legislativo na Câmara, para quem teve 3 vitórias na Câmara, certamente foi um processo que distribuiu muito poder para muitos parlamentares. Até se você olhar o meu perfil do Arthur, você vai ver muitas diferenças em relação exatamente à concentração de poder. O meu poder aumentou derivado da minha agenda. Ele não concentrou derivado da minha ação política dentro dos partidos políticos. Como assim? Eu nunca interferi. A minha primeira eleição eu ganhei com 4 partidos e, no dia seguinte, respeitei a institucionalidade de cada partido, nunca interferi em partido nenhum nas lideranças, tentar mudar líder para colocar deputados que tinham aberto dissidência, tinham me ajudado na minha primeira eleição. Então, sempre respeitei a questão institucional interna de cada partido. O Arthur já fez um processo diferente. Ele interferiu em todos os partidos na eleição e, de alguma forma, ele só dá espaço àqueles que apoiaram ele na eleição. Então, eu acho que o discurso pode ser um discurso que pega bem, mas, na prática, eu não vejo ele avançando em relação ao que eu avancei nos meus 3 mandatos, né? Por exemplo, a residência da Câmara era uma coisa muito fechada e ali circulavam 80, 100 deputados por semana, no mínimo, discutindo comigo todo tipo de matéria. E não tem jeito. Ou o presidente da Câmara ele se envolve pessoalmente, porque há a questão da hierarquia, mas há a questão das demandas individuais. E isso é uma questão que depende muito da capacidade de trabalho do presidente da Câmara. Eu acho que o Arthur tem, né, mas acho que ele tem um perfil muito mais concentrador de poder do que eu tinha durante a minha presidência. E o meu poder cresceu ao longo dos anos, muito mais por eu ter uma agenda definida daquilo que eu acreditava que tinha que ser o papel do parlamento, principalmente nos últimos 2 anos, do que por uma ação mais efetiva da utilização da caneta do presidente, interferindo no poder em cada um dos partidos. Então, o fluxo de trabalho na Câmara ele depende bastante do perfil do presidente da Casa. Acho que sim. Na minha experiência, que depende muito do presidente da Câmara compreender que aquele período é um período onde ele vai ter que se dedicar exclusivamente à casa de segunda a segunda. Eu, basicamente, transferi a minha residência para Brasília e trabalhava de segunda a segunda aqui. Você acaba tendo mais informação, mais conhecimento de que cada deputado pensa. Na hora da votação de uma matéria, você tem mais ou menos uma radiografia de quem está em cada processo, como cada um pensa, e organiza melhor o processo legislativo. Até porque, nesses últimos 2 anos, como não existia base do governo, quando você pautava uma matéria que você entendia importante, você acabava exercendo um papel de liderança para a formação de maioria desses projetos. Minha última pergunta, deputado. Olhando nas análises que saem nos jornais de cientistas políticos, o que o senhor acha que a gente entende errado sobre o Congresso, como cientista político? Olha, assim, que eu teria que fazer uma memória das leituras. Eu acho que, às vezes, existem boas leituras, às vezes há talvez muitas vezes uma concepção, vamos dizer, uma análise equivocada, talvez por falta de um conhecimento mais profundo do dia a dia do parlamento. Né? Não vou dizer do cientista político, mas na sociedade há uma questão, o parlamentar trabalha de terça a quinta, né?
talvez seja o momento onde ele tem menos estresse, seja de terça a quinta. Porque de quinta a terça, quando ele volta às bases, 90% são demandados diariamente pelas suas bases eleitorais. Mas não é disso que eu estou falando em relação ao cientista político. Cientista político, eu acho que muitas vezes fazem análises superficiais, né? E o conhecimento de um parlamento do tamanho do Brasil, com 20 e poucos partidos, e a formação dos consensos ou das maiorias, elas são muito complexas e dependem de muito trabalho individual do presidente, dos principais líderes. Às vezes, eu acho que falta um pouco de informação para alguns. Tem coisas que são mais macros, são mais visíveis, que aí se tem pouco erro, mas quando se aprofunda um pouco, muitas vezes, eu acho que falta a compreensão concreta de como funciona de fato o parlamento. O senhor tem algum exemplo ou nada vem à mente? Nada me vem à mente, porque eu não tinha que lembrar de algum artigo que eu tivesse lido nos últimos dias, mas não li, então não tenho nada na memória. Mas, de fato, aconteceu. Alguns artigos que eu li nos últimos anos, de fato, você vê nitidamente que aquele articulista conhece muito a teoria, né, e conhece pouco a aplicação dessa teoria, como é que essa teoria foi aplicada na prática e como é que ela, de fato, funcionou ou não funcionou. Acho que tem muito disso. Tá ótimo. Deputado, muito obrigada pela Nada. conversa, agradeço e espero manter o contato com o senhor. Um abraço. Um abraço.